Fala galera, aqui é o PushXP e hoje eu preciso conversar com vocês sobre um assunto meio que tá incomodando muita gente da comunidade do Gumball. Não é de hoje que a galera tá se manifestando, nos últimos dias o descontentamento explodiu tanto nos grupos, a gente precisa falar sobre isso, né? Primeiramente vamos falar sobre a infestação de hacks e trapaças. Hoje, o principal problema que tá deixando o sono de todo mundo que ainda joga Gumball é a infestação de hackers. Auto-win, aimbot, outras formas de ganhar GP, free kill, você escolhe o nome da trapaça, tem de tudo. E o pior, eles estão por toda parte. Tá tão absurdo que tem gente vendendo bots por R$600 com direito até a garantia de vitórias automáticas. Isso mesmo, você paga, ativa e o jogo basicamente joga sozinho por você. Tem bot que calcula ângulo, força, ajuste pelo vento e acerta até sem mirar direito. Outros simplesmente fazem você ganhar instantaneamente, que é o caso do Auto-Win, sem nem sequer jogar. E onde estão esses jogadores? De onde vocês acham? Boa parte deles no topo do ranking, né? Deixando os jogadores totalmente morrendo de raiva, né? Eu acho que não tem um termo pra dizer o sentimento que a gente tá, né? Porque a gente tá se matando tentando chegar num lugar, mas parece que a gente só cai ranking, né? Do jeito que tá indo, né? E aí, enquanto quem joga na raça, no cálculo na mira, leva horas pra tentar subir no ranking. Os trapaceiros disparam em dias, até mesmo num dia só fazendo 40 mil GPs. Foi um caso de um dragão. Isso sem esforço nenhum, né? Isso acaba matando o espírito competitivo do jogo. O cara entra pra jogar sério, perde pra alguém que claramente tá usando trapaça e pensa, pra que continuar? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo. E a consequência é clara, né? Jogadores honestos estão abandonando o jogo, enquanto os hackers dominam as salas. O pior é que parece que nada está sendo feito. Os mesmos nicks continuam aparecendo, os mesmos bots continuam funcionando, a comunidade reporta, denuncia, grita, e o que recebe? Silêncio. Enquanto isso, o mercado negro dos bots cresce e o jogo vira um festival de injustiça. O Gumball sempre foi sobre habilidade, mira, estratégia. Mas com tantos hacks soltos, parece que nada disso importa mais. Se nada for feito, o jogo vai continuar perdendo o que tem mais de valioso, que seria a confiança dos jogadores fiéis. Outro ponto que precisa ser abordado é sobre a questão do lag e a má otimização do jogo. Sabe o que mais revolta quem decide jogar Gumball de 2025? É o lag absurdo e a falta de otimização de um jogo que, convenhamos, não exige quase nada do computador. Ele é leve, é 2D, mas mesmo assim, parece que você está tentando jogar um MMO coreano de 2002 em uma torradeira. Você tem internet boa, ping baixo, tudo certo. E mesmo assim, o tiro vai com delay, mobile travando, você vai dar um tiro de Hadouken, aí simplesmente quando você acha que vai acertar o adversário, simplesmente o tiro explode do nada e não acerta o adversário. Você tá jogando uma partida de Bungie, aí você derruba o cara e simplesmente o cara ainda continua lá, mostrando na lista de jogadores lá, você tem que atirar em um pixel pra simplesmente acertar. Uma coisa que é totalmente... eu não sei nem dizer de tão absurdo que é. Ou seja, você mira, calcula, aperta o botão e o tiro sai 2 segundos depois. E consequentemente acaba até perdendo o delay, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que não é muito legal. Aí o adversário já nem tava lá, já até foi embora. É de rodada, mas a gente sabe que demora tanto pro tiro chegar que o adversário vai até embora, né? Você acha que tá com um tiro garantido lá, é porque deu aquele lagzinho lá no... Aí você acaba passando um pouquinho lá. Por mais que você jogue o drag e tudo mais, acaba atrapalhando, né? E isso acaba destruindo a experiência, né? O Gumball ele é um jogo de precisão, né? Cada grau de ângulos, cada ponto de força, faz toda a diferença, né? Quando você erra porque calculou mal, beleza, mas isso faz parte do jogo. Agora, errar por causa de lag, isso frustra pra caramba, dói, porque não é culpa sua. E aí vem a pergunta: como é que em pleno 2025, com servidores modernos, com fibra ótica em quase todo lugar, um jogo tão simples ainda sofre com isso? Parece que o jogo não foi preparado para aguentar o básico, e quem sofre sempre é o jogador. O mínimo que a comunidade espera é um ambiente estável, sem delay, sem travamento, mas o que a gente recebe? Um jogo que parece feito com fita adesiva e esperança. Se nem a base do gameplay tá funcionando direito, como é que o jogador vai se divertir? Um ponto que incomoda, e muito, é a quantidade absurda de manutenções. São manutenções excessivas e até mesmo por muitas vezes mal explicadas. É quase um ritual. Todo dia o servidor cai. Em alguns casos, mais de uma vez até. Até aí tudo bem. A gente entende que é um jogo online, precisa de atualizações e correções. Mas o problema está na forma como isso é feito. Muitas vezes não tem aviso, ou quando tem é em cima da hora. Claro que tem algumas vezes que eles notificaram de fato, sim,
Mas a maioria das vezes é sem explicação clara, né? E o principal, né? Sem transparência. A gente nem sabe exatamente o que às vezes acontece dessas manutenções, né? Mas enfim. Aí vem aqui uma frase para refletir, né? Manutenção não é um problema. O problema é a má comunicação. Porque o jogador até aceita esperar. Mas o que irrita mesmo é ser tratado como se fosse invisível. Galera, outra coisa que eu... sei lá, não tenho palavras para dizer. O quanto que me deixa indignado é a falta de inteligência na criação dos eventos. Os eventos, eles deveriam ser o ponto alto de qualquer jogo online. Eles não só deveriam, eles, como muitos jogos eles são, né? Porém, no Gunbound, parece que ele tá parado no tempo de fato, né? A gente até entende que é um jogo antigo, mas... né? Os desenvolvedores aprenderam muito, eles poderiam simplesmente fazer umas coisas mais interessantes, mas a maioria dos eventos são repetitivos, sem emoção e muitas vezes com recompensas que não animam ninguém. E fora que até mesmo a questão de estar com bug, né, no evento, que é uma coisa que incomoda bastante, né? Além de não ser um evento tão agradável, ainda assim não tá funcional, né? É sempre a mesma forma cansada, que é tipo, colete moeda, junte tanto, atinja tanto, jogue tantas partidas, entre todo dia. Uma coisa que tá no evento, que tá lá, por exemplo, consiga 10 vezes, não lembro exatamente quantas vezes, fazer 3k de dano. A gente sabe, galera, poxa, que isso é muito difícil de fazer numa partida. Uma vez ou outra acaba acontecendo, mas é muito difícil, né? O que isso acaba induzindo? A pessoa fazer free kill, que é uma coisa que já tá em alta no servidor. E aí acontece de ter eventos que incentivem ainda mais, né? Porque o pessoal que não tá usando auto-win, tá usando embot, quem não tá usando embot tá fazendo free kill, e aí os jogadores honestos no meio desse rolo todo acabam o quê? Só se lascando, né? E é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa tentar juntar forças, sei lá exatamente como fazer. Isso aí é praticamente um grito de socorro, né? Porque se vocês amam o Gunbound como eu amo, vocês não, acredito que vocês não vão querer que o jogo acabe, né? Porque isso é uma nostalgia e uma coisa tão boa, né? Mas parece que o pessoal não aprendeu com o passado, né? Isso que acaba frustrando, né? De uma forma, porque assim, é como diz aquela frase, né? Errar uma vez é humano, mas duas é burrice. E parecem que eles estão indo pro mesmo caminho, né? A mentalidade parece que não mudou. Mas é outra empresa, ela entende do jogo. Assim, geralmente, algumas empresas, quando vai comprar um produto, elas estudam um pouco sobre ele, né? E parece que essa lição de casa acabou não sendo feita, né? Mas eu tenho a esperança que isso possa mudar. Eu acredito que seja uma questão de tempo, mas nessa parte desse amadurecimento, né? Da empresa barra o Gunbound em si. O grande problema é que eles têm que tomar uma ação imediata para já dar uma solução para acabar com esses hackers, ou pelo menos diminuir, né? A gente sabe que acabar sempre acaba aparecendo outros, é sempre uma batalha, mas tá tomando uma proporção que daqui a um momento todo mundo vai estar. Você entra numa sala assim, aí todo mundo vai estar usando hack, e até mesmo quem não usava vai acabar usando pra, tipo, se equiparar, né, para ter uma chance de conseguir batalhar com tal pessoa. Cara, não é algo que eu gostaria que chegasse a esse ponto, né? Então acredito que a empresa precisa dar uma atenção muito maior para pro público em si, né? Para nós jogadores, né? Outro ponto que me incomoda muito, eu acho que é a questão dos servidores estarem juntos. Por quê? Todo mundo é jogado no mesmo servidor sem critério algum. Isso é um fato, correto? E qual que é o resultado disso? Iniciantes enfrentando veteranos logo nas primeiras partidas. E quando digo veteranos, não tô falando só de quem jogou Gunbound original lá atrás. Eu tô falando de jogadores que nunca pararam, que passaram anos jogando em servidores privados, refinando suas habilidades. Ou seja, quem tá começando agora simplesmente não tem chance. Isso é mais que um fato para todo mundo. O jogo vira um massacre, né? Isso é uma coisa que não é muito legal. Você mal entende a mecânica e já toma um tiro milimétrico na primeira rodada, um tiro que até some da tela e cai na sua cabeça. E isso acaba desmotivando. A curva de aprendizado, que já naturalmente já é difícil, acaba ficando cruel. Sem divisão por experiência ou nível de habilidade, o Gunbound ele acaba espantando novos jogadores e cria uma comunidade cada vez mais fechada. É como entrar num torneio de xadrez, ser iniciante.
e ter que enfrentar Kasparov logo de cara. Não dá, né, meu? Bom, outro ponto que é importante a gente tá conversando é referente ao ranking desvalorizado e o caso do Dantex. Agora, tem uma coisa que eu realmente não consigo entender, e provavelmente vocês também não. Por que só o Dantex que foi banido? Pra quem não sabe, o Dantex ele era o top 1 do ranking. Segundo a comunidade, isso não é nenhum segredo. Ele usava métodos ilegais para farmar GP de forma absurda. Não preciso nem entrar em detalhe, né? Quais eram, né? Foi banido? Foi. Mas e o resto? Tem uma galera usando auto-win, fazendo 15 mil GPs por dia, todo dia, e até hoje nada. Nenhuma punição, nenhuma resposta. Isso cria uma sensação de impunidade total. Tem muita gente que joga por diversão, claro. Mas também tem gente que joga sério. Quem gosta de competir, subir no ranking, com esforço e habilidade. E aí entra o exemplo do meu amigo, que seria o Dentista Pro. Ele faz em média mais ou menos em torno de uns 4 mil GPs por dia, jogando limpo, hein? Mesmo assim, vem perdendo posições no ranking todos os dias. Imagina a frustração. Você se dedica, joga bem, investe tempo e vê seu esforço ser engolido por uma enxurrada de trapaças. Isso desvaloriza completamente o sistema de ranking. E isso não é uma coisa que eu acho muito legal. Bom, galera, só concluindo, isso que eu falei aqui hoje, a questão dos hacks, o lag, as manutenções mal comunicadas, os eventos preguiçosos, entre outras coisas, tudo isso cansa, desanima e tira o brilho de um jogo que muita gente ama desde a infância. Mas a comunidade ainda tá aqui, ainda acredita, ainda quer que o Gumball dê certo, né? Mas se você também sente tudo isso que eu falei, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te incomoda hoje no Gumball. Quem sabe juntos a gente consegue ser ouvido, não é mesmo? E se você chegou até aqui, obrigado de verdade, você é parte da resistência. A gente se vê no próximo vídeo ou talvez no próximo lobby. Tamo junto!